Amados irmãos, muito boa noite a todos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. É com alegria no coração que nós iniciamos mais uma transmissão com o objetivo de pregarmos a palavra de Deus, trazermos edificação e ensino para o povo do Senhor. Pai, nós queremos, ó Deus, iniciar esse nosso momento buscando ao Senhor. Primeiro, ó Pai, nós queremos exaltar o Senhor, declarar que Tu és grande, que Tu és santo, que Tu és majestoso. Amamos ao Senhor. Tu és a razão da nossa vida, Tu és a razão de existirmos, ó Pai. Nossa alegria está no Senhor. Amamos ao Senhor porque Tu nos salvastes, ó Pai, enviando Teu Filho Jesus para morrer na cruz, para nos resgatar, para nos redimir. Por isso, ó Pai, nós amamos ao Senhor. Amamos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos sustentado e nós te somos, ó Deus, infinitamente gratos, ó Pai. Nós amamos ao Senhor porque sabemos que o Senhor se importa com as nossas aflições e agonias. Sabemos, ó Deus, que o Senhor se importa com a nossa dor, com a aflição, muitas vezes, ó Deus, que se apodera de nossa alma. E sabendo, ó Deus, que Tu és um Deus clemente, um Deus bondoso, queremos, ó Pai, apresentar diante de Ti esses pedidos. Oramos, ó Deus, em favor da Mônica. O Senhor sabe, ó Deus, qual é a necessidade da Tua filha. Seja sobre ela, ó Deus, a Tua graça, ó Pai, abençoe, ela está acompanhando a transmissão dessa noite. O Senhor sonda mentes e corações, ó Pai, por isso queremos apresentar a vida da Mônica diante de Ti, ó Pai. Oramos, ó Deus, também em favor da Rosa. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoá-la. De fato, nós não sabemos qual é a sua necessidade, mas sabemos, ó Deus, que a Tua serva tem passado por dificuldades, por lutas e por enfermidades. Coloca, ó Deus, a Tua boa mão sobre ela, ó Deus. Restaura, Senhor, a saúde da Tua filha ou qualquer outra necessidade, ó Deus. Supre, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Seja sobre a vida da Joana também a Tua graça, ó Deus, confortando, consolando, ó Pai, a Tua serva, ó Deus. Oramos também, ó Deus, em favor da Júlia. Agradecemos ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida dela, mas a pequena Júlia ainda precisa dos Teus cuidados, ó Deus, precisa da Tua graça, precisa do Teu auxílio e do Teu socorro, e é por isso, ó Pai, que clamamos, ó Deus, olha, ó Deus, para a vida da Júlia. Faz um milagre ali, ó Pai, nós suplicamos de forma reverente, pedindo, ó Deus, que o Senhor venha restaurar plenamente a saúde dela, ó Deus. Colocamos, ó Pai, também diante de Ti a vida da Lana, filha do Teu servo Belarmino e da Tua filha Aide. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha restaurar a sua saúde, tira dela todo esse mal-estar, ó Deus, que ela tem sentido. Que o Senhor, ó Deus, possa proteger e livrar de todo o mal. Abençoe também o lar Teu servo Belarmino, ó Deus. E oramos também, ó Deus, pela vida da Camila e do Eduardo, que estão, ó Deus, infectados pelo Covid-19. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha tirar esse vírus deles, ó Deus, curando, ó Deus, plenamente, ó Pai. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem atendido as nossas orações. O Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, e pedimos, ó Deus, que a Tua boa mão continue a nos sustentar, continue a cuidar, ó Deus, da Tua igreja, do Teu povo. Supre, ó Deus, a necessidade, ó Pai, daquele que está desempregado. Senhor, atende, ó Deus, a mesa do aflito, daquele que está, ó Deus, em agonia de alma, Senhor. Ó Pai, rogamos que o Senhor abençoe os nossos políticos, dando a eles sabedoria, ó Deus, no meio desta crise, na condução, ó Deus, desta pandemia. Pedimos que o Senhor nos dê tempos de paz, tempos de serenidade, ó Deus, no cenário político, para que possamos superar todas essas adversidades. Oramos, ó Deus, pelos ministros da Justiça e hoje da Educação, ó Pai, que fazem parte, ó Deus, de nossa igreja. Protege, ó Deus, os Teus servos, pastor André e pastor Milton. Eles precisam, ó Deus, da Tua graça, do Teu cuidado. Eles precisam de sabedoria, ó Deus, vinda de Ti. Sabemos, ó Deus, que eles já estão debaixo de duros ataques, mas rogamos, ó Deus, que o Senhor possa guardá-los, ó Deus. E agora, fala, Senhor, ao nosso coração. Edifica, Senhor, as nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém.
Amados irmãos, eu quero convidá-los então para que abramos a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 5, de 13 a 15. Você que está nos acompanhando, são 82 pessoas que estão nos acompanhando. Eu quero pedir que você permaneça conosco até o fim, não mude, não vá para outra plataforma, permaneça aqui conosco, permaneça com a Igreja Presbiteriana de Cacoal até o fim. A nossa mensagem ela não é muito extensa. Nós entendemos que também acompanhar pelo celular ou pelo computador é muito cansativo, é muito exausto, então nós tentamos condensar ao máximo a mensagem, sendo pontuais, a fim de que sejamos edificados também, mas que dessa forma também não venhamos a dispersar e a perder a concentração. Então, permaneça conosco, fique aí acompanhando a mensagem, ela será breve, será objetiva, mas creio que também será edificante e Deus há de falar ao nosso coração nesta noite. Gálatas 5, de 13 a 15, você pode acompanhar também o texto aí no seu celular. A palavra do Senhor assim nos diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Amados irmãos, antes propriamente de passarmos a exposição do texto, é de suma importância relembrarmos algumas questões que envolvem o propósito dessa carta, o objetivo de Paulo ao escrever às igrejas da Galácia. Lembremos, meus amados irmãos, que essa foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. E Paulo ele se depara com uma primeira heresia que surgiu no seio da igreja cristã, que foi chamado judaizantes, né? Esses insistiam em afirmar que somente crer em Cristo não era suficiente para a salvação do homem. Que para o homem ser salvo, pelo menos 3 coisas ele deveria observar referente à lei do Antigo Testamento, que era a circuncisão, a guarda das datas do calendário judaico e a abstinência de determinados alimentos. Então esses judaizantes, eles insistiam em afirmar que as pessoas ainda estavam presas aos rudimentos da antiga aliança, presa ao cerimonialismo do passado, e que elas então, para serem salvos, deveriam observar esses preceitos. E é por isso então que Paulo escreve essa carta para combater esse desvio teológico, para combater essa heresia, para combater esse erro. E no texto que hoje nós acabamos de ler e que pretendemos com a graça de Deus fazermos a exposição, Paulo ele trata sobre a liberdade cristã. E é importante que nós venhamos logo de cara definirmos que tipo de liberdade Paulo está falando. Qual é a liberdade que Paulo apresenta aos leitores dessa carta? Pois bem, meus amados irmãos, Paulo está falando sobre a liberdade dos rudimentos, dos preceitos e dos rituais da antiga aliança. O argumento de Paulo é o seguinte: vocês não precisam guardar a circuncisão, o calendário judaico e tampouco se abster de alguns alimentos para serem salvos. A vossa salvação é, como se Paulo dissesse, está alicerçada em Cristo. Vocês não precisam do esforço humano, vocês não precisam se empenhar em guardar essas tradições do passado para alcançarem a salvação, tendo em vista que vocês já foram salvos pela obra plena, suficiente, completa de Cristo Jesus. E é por isso que Paulo então inicia essa sessão que nós acabamos de ler com a seguinte declaração: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. E é importante a gente rapidamente fazer uma consideração aqui, né? Como o Evangelho ele é libertador nesse sentido. Muitas pessoas ainda estão presas às suas convicções de que é necessário que estas façam algo para alcançar a sua salvação. Algumas pessoas ainda estão presas à convicção de que é uma determinada religião que salva, que é a obediência a alguns ritos litúrgicos que salvam. Por exemplo, eu não posso deixar de domingo ir na igreja, senão eu vou perder a minha salvação. Eu não posso deixar de dar o dízimo, porque se eu deixar de dar o dízimo, eu vou perder a minha salvação. Meus amados irmãos, é importante, eu vou falar sobre isso mais à frente,
Mas eu quero que já de antemão você entenda que nós servimos ao Senhor, nós contribuímos, nós trabalhamos na igreja, não com medo de perder a salvação, porque uma vez salvos para frente, mas nós servimos ao Senhor com o coração agradecidos, porque fomos salvos. É a salvação que nos motiva a servir, é a salvação que nos motiva à evangelização, é a salvação que nos motiva ao envolvimento com a obra do Senhor. Nós não servimos porque temos medo, nós não servimos ao Senhor porque estamos escravos de algo que precisamos fazer para alcançar a salvação. A salvação já nos foi dada, e nos foi dada pelos méritos de Cristo Jesus, não porque merecemos, mas porque Cristo, gentilmente, amorosamente, Ele nos concedeu essa dádiva. Nessa noite, amados irmãos, à luz desses versículos que nós lemos aqui, desses 3 versículos, eu gostaria de compartilhar apenas quatro preciosíssimas lições. Se você puder, eu gostaria que você anotasse cada uma dessas lições que nós vamos compartilhar nessa noite. A primeira lição que eu chamo a sua atenção nessa noite é que a liberdade cristã não é uma licença para vivermos no pecado. Vou repetir, e se você puder, anote aí. A liberdade cristã não é uma licença para vivermos na prática do pecado. A fundamentação desse meu argumento se encontra na primeira parte do versículo 13. Vamos ler novamente? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Essa palavra ocasião também pode ser traduzida como oportunidade à carne. Amados irmãos, nós precisamos entender que a liberdade cristã não é um convite ao pecado, não é um convite à entrega à iniquidade, à maldade, ao erro. Pelo contrário, nós devemos fazer bom uso dessa liberdade para caminharmos em santidade, retidão e pureza diante de Deus. Eu quero destacar aqui, amados irmãos, à luz dessa primeira parte, pensando nesse tópico que nós acabamos de destacar aqui, 2 assuntos que eu julgo de serem de extrema importância. Primeiro, eu e você precisamos entender que a prática do pecado não evidencia a liberdade, mas pelo contrário, ela é uma evidência da escravidão. Talvez você até já encontrou algumas pessoas que pensam de uma forma equivocada e distorcem o evangelho da graça, dizendo: bom, já que eu fui salvo, eu posso viver na prática do pecado, já que eu fui salvo, eu posso viver na prática da libertinagem, porque se eu sou eleito, no final eu serei salvo. Um dos ataques que nós sofremos é justamente esse. Algumas pessoas que não têm a compreensão correta da doutrina da eleição entendem que a salvação, que a predestinação leva a pessoa a uma vida de pecado. Mas se uma pessoa pensa dessa forma, se uma pessoa afirma: bom, já que eu fui eleito, já que eu fui salvo, eu posso viver na prática do pecado, na verdade essa pessoa se engana, porque ela nunca foi salva. O salvo, ele tem prazer de viver uma vida reta diante de Deus. O salvo, ele tem prazer em viver na luz, em caminhar em santidade. Quando o salvo, quando o eleito ele cai, quando o eleito ele peca, ele é tomado por uma profunda tristeza, ele busca ao Senhor, ele se arrepende do seu erro, ele confessa o seu mal e ele procura consertar a sua vida diante de Deus. Essa tristeza pelo pecado é uma evidência clara da liberdade que recebemos em Cristo Jesus. É o efeito da graça salvadora em nosso coração. Eu trago à sua memória as palavras de Jesus em João 8,34, quando ele diz: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Curiosamente, a pessoa pensa que ela é livre para pecar, mas na verdade ela se engana, porque quem assim pensa e quem se entrega ao pecado dessa forma como eu acabei de elencar aqui, na verdade permanece escravo do pecado, condenado, e está longe da presença do Senhor. Então, portanto, eu preciso afirmar essa verdade aqui, meus amados irmãos, que a liberdade cristã não é uma licença
para pecar, e pelo contrário, quem assim pensa, vive no pecado e ainda é escravo do pecado. O cristão, ele pode resistir ao pecado. Eu e você podemos dizer não ao pecado. Quando nós pecamos, caímos porque fomos negligentes, porque fomos falhos, caímos porque não vigiamos, não nos fortalecemos espiritualmente. É inevitável, é claro, os tropeços, é inevitável as nossas falhas. Perfeito, nós somente seremos no novo céu e na nova terra. Mas eu e você recebemos do Senhor a graça de dizer não ao pecado. Recebemos a graça de resistirmos ao pecado. Podemos dizer não à tentação, não ao erro. Fomos chamados para uma nova vida, fomos chamados para a liberdade, para a nova vida em Cristo Jesus. Outro ponto que eu queria também destacar aqui é que a nossa natureza manchada pelo pecado, ela espera uma pequena oportunidade para se manifestar. Preste bem atenção nisso. A nossa natureza manchada pelo pecado, ela espera uma pequena oportunidade para se manifestar. Eu fundamento essa minha tese ali no texto, versículo 13, na primeira parte do texto, quando Paulo diz o seguinte: porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, e uma boa tradução é oportunidade à carne. Todo cristão, ele tem uma guerra dentro de si. No coração do homem há um campo de batalha. A carne, a nossa natureza manchada pelo pecado, milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Mesmo salvos, redimidos, lavados pelo sangue de Cristo Jesus, o mal ainda está em nós. E muitas vezes aquilo que nós queremos fazer, que é certo, a gente não consegue fazer. E o mal que a gente não quer fazer, a gente acaba fazendo, tropeçando e falhando. É essa guerra, é essa luta que existe dentro de nós. Portanto, o que nós precisamos entender, meus amados irmãos, é que nós não podemos fazer uso da liberdade cristã para dar oportunidade à nossa natureza manchada pelo pecado, dela aflorar, dela vir à tona. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 e 21, mais à frente um pouco, nesse mesmo capítulo, Paulo, ele fala sobre o mal que habita dentro de nós. Paulo fala sobre as obras da carne que estão inerentes em nossa natureza manchada pelo pecado. Vejam vocês, por favor, acompanhem o versículo 19. Paulo diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são. É interessante que Paulo fala, são conhecidas, né? No sentido de que nós sabemos o mal que fazemos, nós sabemos o erro que cometemos. E aí Paulo então passa aqui a apontar quais são essas obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, conflitos, facções, separações, invejas, bebedices e glutonarias. Isso está em nós, está em nossa natureza manchada pelo pecado. E mesmo salvos, redimidos, essa natureza, ela só espera uma oportunidade para se manifestar, para vir à tona, para se levantar. Portanto, nós devemos entender que, pelo fato de sermos salvos, pelo fato de sermos alvos da graça de Deus, essa salvação não é um convite a viver uma vida no pecado, mas, ao contrário, é um convite a uma vida de retidão, é um convite a uma vida de santidade. Se porventura você que me ouve nessa noite tem vivido deliberadamente, intencionalmente, propositalmente na prática do pecado, e aqui eu faço um alerta. Você que está me ouvindo essa noite, talvez você diga assim: mas pastor, tem pecado que eu faço sempre, que eu não consigo me libertar. Ok, vamos considerar, esse é um assunto importante.
Eu reconheço que existem pecados que a gente precisa da ajuda de uma outra pessoa para nós nos livrarmos, para nós vencermos, né? E você pode procurar o seu pastor ou um outro conselheiro da sua confiança que te ajude em oração, que te ajude com a Bíblia, no sentido de você vencer algumas práticas pecaminosas. Mas o viver constantemente na prática do pecado, sem nenhum peso, sem nenhuma tristeza, sem nenhum arrependimento, sem nenhuma vontade de mudança, pode ser um indicativo de que ainda você está escravo do pecado e que você ainda não foi alvo da liberdade em Cristo Jesus. Considere isso. O cristão verdadeiro, ele passa por lutas, passa por dificuldade. Reconhecemos que existem pecados que são difíceis de vencer e que nós precisamos de ajuda, precisamos de aconselhamento, de oração, precisamos do auxílio da igreja na nossa caminhada. Mas o meu ponto aqui é quando determinadas pessoas estão na igreja, mas não se importam com os seus erros, não tem vontade de mudar, não tem desejo de abandonar o mal. Isso pode ser, irmão, considere isso, com todo amor e temor no coração, um indicativo de que ainda você não foi liberto em Cristo Jesus. Vamos à segunda verdade? Muito bem. A liberdade cristã, em segundo lugar, nos dá o privilégio de servir ao próximo. A liberdade cristã, em segundo lugar, nos dá a liberdade de servir ao próximo. Vejam vocês a última parte do versículo 13, quando Paulo diz o seguinte: sede antes servos uns dos outros. Antes sede servos uns dos outros. Eu preciso aqui rapidamente também fazer uma consideração sobre a tradução desse texto. A palavra que nós encontramos aqui é servos. E a palavra servos pode ser muitas vezes mal compreendida por nós, pode ser compreendida no sentido de alguém que faz um favor e recebe algo em troca. Mas a palavra no seu original é a palavra doulos. E a melhor tradução seria antes ser escravos uns dos outros. Pesada a tradução, né? Antes ser escravos uns dos outros. Qual é a diferença? Por que eu estou fazendo essa argumentação aqui? Porque há uma questão muito importante. A diferença, ela é extremamente significativa. O servo, quando trabalha, ele espera uma recompensa. O servo, quando trabalha, dentro do contexto antigo em que o Novo Testamento foi escrito, esperava receber o seu salário. O escravo não. Ele fazia, ele trabalhava, e ele trabalhava sem esperar receber nada em troca, porque a sua condição era essa. A sua condição era de escravo. O escravo era aquele que servia. Se porventura ele tivesse um bom senhor, ele recebia favores do seu senhor. Mas se ele tivesse um senhor que lhe fosse mau, não mudaria a sua condição. Ele teria que continuar a trabalhar, ele teria que continuar a obedecer às ordens. O escravo, ele vivia da total generosidade do seu senhor. O escravo não tinha dia para receber, não tinha nada que esperar em troca do seu senhor. E o texto nos chama justamente a servir uns aos outros sem esperar nada em troca, porque esta é a nossa obrigação. Quando fomos libertos em Cristo Jesus, fomos chamados para servir. Servir uns aos outros, cuidarmos uns dos outros. E um dos grandes problemas na nossa caminhada cristã é que às vezes nós nos frustramos porque a gente faz algo, a gente serve o irmão, a gente cuida de alguém e a gente espera receber algo em troca. E quando a gente não recebe nada em troca,
a gente reclama, a gente fala, que pessoa mais insensível, que pessoa mal educada, que pessoa deselegante, que pessoa ignorante. Eu fui lá, eu fiz, eu ajudei, e essa pessoa nem um muito obrigado, nem um ato de gratidão manifestou. É claro que uma pessoa cristã, ou até mesmo uma pessoa educada, civilizada, ela há de agradecer um gesto generoso feito da nossa parte. Mas o ponto que eu destaco é que nós não podemos ter esse tipo de expectativa nas pessoas. Nós não podemos almejar que as pessoas venham a retribuir, que as pessoas venham fazer algo em troca. Quando esperamos isso, nós estamos deixando de ser dulos, escravos, estamos deixando de cumprir a nossa vocação. E eu gostaria que você entendesse claramente nessa noite essa verdade. Deus lhe chamou a servir ao seu irmão sem esperar dele nada em troca. E por que você não deve esperar nada em troca do seu irmão? Porque eu e você já fomos muito bem pagos. Já fomos muito bem remunerados. E quem nos pagou? Cristo Jesus. Ele nos deu vida. Ele nos redimiu. Ele nos alcançou. Ele nos concedeu a vida eterna. Ele nos deu o seu Espírito. Então é como se Jesus dissesse a mim e a você nessa noite: filho, sirva ao seu irmão que eu já paguei. Você não tem que esperar dele. Você já recebeu de mim o seu pagamento. E como você foi muito bem pago, a sua obrigação é servir ao seu irmão. Deixa eu lhe dar uma boa notícia ainda. No novo céu e na nova terra ficará ainda mais clara essa recompensa. Ficará ainda mais evidente o quão bem pago eu e você fomos para servir aos nossos irmãos. Eu também destaco que na estrutura gramatical aqui dessa expressão, o servir deve ser algo contínuo, algo constante, é algo que começa hoje e que não termina jamais. Você que está me ouvindo essa noite, a partir dessa mensagem, você é plenamente consciente que o teu chamado é servir ao teu irmão. E nós não podemos tirar férias dessa vocação. Nós não tiramos licença e nem descansamos. Quer estejamos na igreja, em casa, em qualquer lugar, a minha vocação, a sua vocação, o nosso chamado consiste em servir sempre ao nosso irmão. A terceira verdade que esse texto nos ensina, meus amados irmãos: a liberdade cristã não nos autoriza a negligenciarmos a lei. A liberdade cristã não nos autoriza a ignorarmos as leis de Deus. Paulo ele mostra isso de uma forma muito clara no versículo 14. Por favor, acompanhe na sua Bíblia quando Paulo diz: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os judaizantes, que eram os opositores, os inimigos de Paulo, eles alegavam que Paulo havia se tornado um libertino, que Paulo estava ensinando um evangelho destituído da lei, que a pessoa então poderia fazer qualquer coisa, poderia viver no pecado. E Paulo diz: jamais ensinei tal heresia, jamais ensinei tal torpeza. O que Paulo está mostrando é que nós hoje obedecemos a lei do Senhor de forma voluntária, de forma amorosa, não para sermos salvos, mas servimos porque temos um coração agradecido por termos sido salvos pela graça de Deus. E Paulo aqui, ele resume toda a lei nesse princípio: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu quero rapidamente relembrar também das palavras de Cristo Jesus. Porque certa feita, Cristo Jesus ele foi interpelado pelos mestres da lei do judaísmo acerca dessa questão.
E lá em Mateus, capítulo 22, versículos 36 e 40, certa feita perguntaram a Jesus: qual é o grande mandamento na lei? E respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E aqui eu chamo a sua atenção para o versículo 39, Mateus 22, 39, quando diz: o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Me permitam fazer uma correção aqui. Há uma tendência equivocada nas igrejas evangélicas de colocar o amarás o Senhor teu Deus acima do amarás o teu próximo. Ele não está acima. Ele está ao lado. Os dois caminham juntos. Os dois caminham de mãos dadas. Devemos amar a Deus e amar o próximo. O amor é o resumo de toda a lei. Estudiosos afirmam, que nos 10 mandamentos, o primeiro ao quarto mandamento é a nossa relação de amor para com Deus. Do 5º ao 10º mandamento é a nossa relação de amor para com o próximo. Portanto, meus amados irmãos, toda a lei, ela se resume no amor. Nós não precisamos guardar toda a lei, saber todos os preceitos da lei para obedecer à lei completamente. Me permita lhe explicar isso. Se você ama o teu próximo, você não vai mentir, você não vai cobiçar, você não vai desonrar, você não vai furtar, você não vai adulterar, você não vai mentir. Quem ama não peca contra o seu irmão. Quem ama não fere o seu irmão. Muitas vezes quando ferimos, quando pecamos, é porque naquele momento nós deixamos de amar o nosso irmão. Quando nós amamos ao Senhor de todo o nosso coração, nós temos prazer de vir à casa do Senhor, temos prazer em viver em santidade, em termos um coração puro. Quando nós amamos ao Senhor, temos prazer de servi-lo, de cuidar da igreja, de amar o próximo também, porque o nosso coração está cheio do amor para com o nosso Deus. O amor é a força motriz da obediência. O amor é quem nos move em direção à palavra do Senhor. Portanto, o que nós precisamos entender é que a liberdade cristã, ela não ignora as leis de Deus. Ela não descarta a obediência aos preceitos divinos. Pelo contrário, ela nos ensina um novo caminho para a obediência. E esse caminho é trilhado pelo amor. É como Paulo diz: passo-vos a mostrar um caminho sobremodo excelente. E qual é este caminho excelente? O caminho do amor. Tem pessoas que servem a Deus porque têm medo de irem para o inferno. Tem pessoas que servem a Deus porque têm medo de serem mal julgados pelos homens. Tem pessoas que servem a Deus porque querem dessa forma alcançar algum tipo de benefício ou reconhecimento, quer da parte do Senhor ou quer da parte dos próprios homens. Nenhuma dessas coisas podem mover o nosso coração à obediência à palavra do Senhor. Devemos obedecer ao Senhor porque o amamos. Devemos servir aos nossos irmãos porque nós os amamos. Amamos porque fomos amados por Cristo. E a quarta e última lição dessa noite que nós aprendemos, meus queridos irmãos: a liberdade cristã não nos permite destruir uns aos outros. A liberdade cristã não nos permite destruir uns aos outros. A igreja da Galácia, ou as igrejas da Galácia, corrigindo aqui a minha fala, elas estavam divididas. Haviam 2 grupos. Haviam os legalistas e os libertinos. Os legalistas eram aqueles que insistiam que era necessário obedecer à lei para ser salvo, a circuncisão, o calendário judaico e abster-se de alguns alimentos. Fazendo isso, você vai ser salvo. Esses eram os legalistas.
Os libertinos, por sua vez, entendiam de forma equivocada o Evangelho e falavam: bom, já que fomos salvos pela graça de Deus, então vivamos à vontade, vivamos no pecado, porque já fomos eleitos, salvos e escolhidos, e não há problema nenhum em praticarmos pecados. E sabe qual é a consequência desses dois partidos dentro da igreja? Eles estavam se mordendo. Eles estavam se atacando. Olhem isso no versículo de número 15, quando Paulo diz: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. O curioso é que Paulo usa aqui dois verbos, né? Morder e devorar, que implicam ações animalescas. Quem morde, quem se devora são cães raivosos. É isso que Paulo está dizendo aqui. É como se fossem cães raivosos que estavam se mordendo, que estavam se atacando. Quando a igreja está dividida, quando a igreja está separada, há conflito, há ataques, há destruição. Portanto, meus amados irmãos, a liberdade cristã é um convite para que nós não nos ataquemos, mas que antes amemos uns aos outros, que amemos uns aos outros. Eu quero terminar, amados irmãos, a mensagem dessa noite aqui, fazendo 3 breves aplicações. A primeira delas é: tenha um coração disposto a servir. Ame o seu irmão, ame o seu próximo. Não faça guerras dentro da igreja. Não provoque separações, divisões. Isso não glorifica a Deus. Isso é carnal. Isso é uma manifestação da nossa natureza manchada pelo pecado. Ame ao seu irmão. Ame de todo o coração. Se porventura você tem aí alguma dificuldade de amar alguém, coloque isso diante de Deus essa noite. Coloque seu coração diante do Senhor. Faça bom uso da liberdade que você recebeu em Cristo Jesus. Cristo, Ele te salvou, Ele te libertou do pecado, para que você sirva ao teu irmão, para que você ame ao teu irmão. Baixe sua cabeça. Vamos orar nesse momento. Vamos buscar ao Senhor. Vamos pedir a Deus que transforme cada dia o nosso coração. Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela tua palavra, ó Deus. E ajuda-nos, ó Pai, a fazermos bom uso da liberdade que recebemos em Cristo Jesus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha cuidar de nós, fortalecer a nossa fé, abençoar, Senhor, a igreja, sustentar-nos, ó Deus, a cada dia. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós amamos ao Senhor. Que bênção é poder servir a Ti. Que bênção, ó Pai, é poder falar contigo, ó Deus. Te louvamos. E pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar a nossa cidade. Ajuda-nos, ó Deus, a vencermos essa situação tão difícil, essa crise, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Ó Pai, rogamos que o Senhor não permita que falte o pão na mesa dos Teus filhos, que não falte o alimento na casa dos Teus servos. Cuida, Senhor, deles, ó Pai. É o que nós te pedimos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, uma ótima noite a todos. Deus abençoe a vocês. Uma noite de descanso, uma noite de paz. Saudades de todos. Esperamos ansiosamente pelo dia em que voltaremos à casa do Senhor. Sintam-se abraçados pelo pastor. Mais uma vez digo, se você precisar conversar com o seu pastor, procure o seu pastor. Nós estamos aqui de segunda a sábado. Marque um horário, venha conversar. Se você faz parte do grupo de risco ou você tem acima de 60 anos, a gente pode marcar uma videochamada, a gente pode conversar também por meio do WhatsApp. Eu estou aqui também para lhe atender.
Mas não fique sozinho, não fique afastado. Se você está sofrendo, entristecido, procure ajuda. A igreja é uma grande família. A igreja é um lugar de tratamento. A igreja é um lugar de cuidado. A igreja é uma comunidade do amor. Que Deus abençoe. Que Deus os guarde em nome de Jesus.